nossas primeiras aulas tem como objetivo geral apresentar o início dos trabalhos, o início da carreira como perito judicial. Meu nome é professor Leandro Moreira, atuo como perito judicial aqui na comarca de Campo Mourão, no Paraná, e nas comarcas vizinhas há mais de 10 anos. Também fazendo em algumas comarcas um trabalho extrajudicial, atuando como um perito, extrajudicial, ou, se preferirem, um auditor ou assistente técnico. Realmente um privilégio estar aqui para começar esse bate-papo, essa conversa com vocês. Acredito que muitos de vocês que estão ouvindo aí, se depender da minha vontade, todos que estão assistindo a aula vão poder apresentar o seu currículo, fazer o seu cadastro e ser nomeado como perito da Justiça Estadual, ok? E por que não de outras justiças também? Isso vai depender da desenvoltura do seu aprendizado e também da sua vontade em estudar. Ok, a nossa primeira pergunta, da nossa primeira aula, ou seja, o nosso primeiro problema a ser resolvido aqui é: quem pode ser perito judicial? Você já se perguntou, eu posso oferecer meus trabalhos à justiça? O meu conhecimento em determinada área pode ser utilizado em um processo judicial para resolver algum ponto controvertido, alguma questão no processo? Isso a gente vai colocar de início já, né? Vamos lá? Então, nós vamos delimitar um pouquinho. Obviamente, se você não é da área financeira, você também vai poder utilizar, é claro, levando para a sua área, em questão. Mas se a gente se perguntar quem pode ser perito judicial na área financeira, o nosso curso vai sinalizar alguns tipos de profissionais. Os economistas, como eu, formei em economia em 2005 pela Universidade Estadual aqui do Paraná, os contadores, os administradores, os matemáticos e aquelas pessoas que têm cursos correlatos com a área financeira, que são alguns tecnólogos em gestão e outros. Ok? Então, se você tem a relação aí com o conhecimento financeiro, você vai poder estar ofertando o seu serviço na área da perícia financeira. Ou outra, por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. Se você está numa demanda, e isso acontece muito, vamos supor que o Joãozinho comprou um carro, e esse carro já tinha um problema, e esse problema vai depender de um perito, um mecânico, para dizer para o juiz: olha, esse problema já existia antes, era um vício oculto. Então, se você é um mecânico com uma expertise, com conhecimento na área, o juiz vai precisar dos seus conhecimentos. E aqui no curso você também poderá entender como funciona os meandros do trabalho pericial para poder construir seu laudo, ok? Um laudo técnico e científico, como a justiça determina. E o tempo que você vai dispor? Bem, você pode ser um profissional liberal da iniciativa privada, você pode trabalhar em alguma loja, você pode trabalhar em alguma concessionária, você pode trabalhar em algum escritório de contabilidade, você pode trabalhar em uma escola privada, você pode ser um funcionário público, um servidor público, não há impedimento para você oferecer seus serviços como perito. Professores, como é o meu caso, há mais de 10 anos venho lecionando no ensino superior. Gestores, gerentes, ou se você é empresário, é empreendedor, não há impedimento de você apresentar, de você colocar à disposição o seu conhecimento para o juiz. E em qual momento? Você pode ser recém-chegado da universidade, ou você pode estar
no meio do curso ainda. Nós vamos explicar quando é que você pode, mesmo estar ainda cursando ou vai começar a adquirir um conhecimento universitário e já pode ofertar, se apresentar, né, se cadastrar, vamos dizer assim, se colocar à disposição do juiz, dos cartórios, das comarcas, das varas cíveis. Ok? Então, o leque de poder apresentar o seu trabalho é muito grande. Vamos pegar o primeiro conceito. Aí eu peço para você, né, diletos alunos, que vocês mantenham um caderno, né? Isso é fundamental para que você possa estar aprendendo, é você tomar nota. Isso eu faço sempre nos meus estudos. Então, num caderno que você vai ter, que é um caderno vou ser perito judicial, vamos dizer assim, pode ser esse o nome do caderno, ou o nome que você queira dar. E o primeiro tópico, coloca lá o dia de hoje, né? A aula 1 com o professor Leandro. O primeiro tópico, o conceito. O que é o perito judicial? Como podemos conceituar esse profissional? Então, esse conceito vai estar na tela e eu vou ler junto contigo. O perito judicial da área financeira é o profissional designado pelo juiz para produzir a prova pericial em demandas que estão em processo na justiça e que envolvam cálculos bancários, tributários e de toda a ordem financeira. Ok, né? É um conceito bem básico, né? Você pode atuar, a gente delimitando a área financeira, você pode atuar em contratos de financiamento de carros, em financiamentos habitacionais, em financiamento de eletros, né? Você pode também em empréstimos bancários e assim N contratos. Tudo que relacione a questão financeira, e diga-se de passagem, pouca coisa não se relaciona à questão financeira, você, como perito judicial na área financeira, você vai poder atuar e estar aí colocando seus serviços aí à disposição do Poder Judiciário, né? E também, nós vamos ver mais, à disposição dos advogados também. Então, quando você coloca à disposição dos advogados, ou também de algumas outras empresas, como empresas que fazem acordos extrajudiciais, eles vão precisar do profissional. Você também pode estar levando, a gente vai ver isso, o seu currículo e dizer, olha, estou à disposição para apresentar aí o meu parecer técnico, o meu laudo. Ok? É bem grande, vocês vão estar vendo no decorrer do curso que há bastante espaços de trabalho e que a justiça demanda, sim, cada vez mais profissionais com maior expertise, com maior profissionalismo, técnicos e amparados numa base sólida científica. Vamos ler aqui para a gente amarrar aí no Código de Processo Civil o artigo 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Ok? Nós sabemos que o juiz não é conhecedor de todas as áreas. Isso é humanamente impossível, uma pessoa deter o conhecimento de todas as áreas. Então, quando o juiz se deparar com algo que ele não entende ou algo que requer uma prova, ele vai necessitar de um perito. Ele vai até o cartório da vara civil e vai conversar com os servidores, ali os operadores do direito, e vai dizer, ó, nesse processo nós vamos precisar de um perito que entenda sobre tal assunto. É nesse momento que vai ser observada uma lista de peritos, e naquela lista de peritos vai estar lá o teu nome e no que você é conhecedor, né, aonde você pode estar auxiliando a justiça. Consiste em exame, né, o exame dos autos, isso nós vamos falar mais à frente, esclarecer o que são os autos, né, o processo, análise dos documentos, ou daquele momento processual, produção de planilhas, como é o caso da área financeira, e a confecção ou a produção de laudos periciais. Agora, nós vamos responder como posso me cadastrar. Eu tenho conhecimento da minha área, seja ela financeira, seja ela quaisquer outras áreas,
E como que eu posso me cadastrar para que eu me coloque à disposição do Poder Judiciário? Vamos dizer como que eu vou me cadastrar. E aqui nós temos mais uma sinalização aí do Código de Processo Civil. Artigo 157, parágrafo 2º, ele vai dizer que, para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Olha aí que interessante, né? O parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ele nos dá uma pista da onde a gente precisa levar o nosso currículo e a nossa carta de apresentação. Nós vamos falar hoje sobre a necessidade, né, desse currículo e dessa carta de apresentação, mas na próxima aula nós vamos pegar os pormenores de como que eu vou montar esse currículo e a carta de apresentação. Nós vamos ver que no nosso curso ele vai colocar as coisas realmente na prática, né? Ele vai fazer como os pedagogos da Grécia Antiga, diga assim, de passagem. Pegar na mão, né, do aluno e levar ele até o lugar onde ele precisa ir. É essa a ideia do nosso curso, né? Então a gente vai poder, nós vamos ver aqui, sim, o Cadastro dos Auxiliares da Justiça, o CAJU, que também vamos falar na aula, né, de como nós vamos fazer o cadastro, né? E nós podemos levar nos jornais, como nós vimos, né? Isso pode ser colocado no jornal, no Ministério Público, nos conselhos de classe, na Defensoria Pública e na OAB. Esses lugares são lugares estratégicos para a gente levar o nosso currículo. Mas interessante de que você saiba do lugar onde você está. Vamos supor que você está me assistindo de um lugar que não seja aqui, né? Não seja a nossa realidade aqui do noroeste do Paraná. E os processos ainda sejam físicos, né? Quer dizer, não são processos digitais. E você sabe que não há essa busca na internet. Então você vai fazer o seu currículo, levar na OAB, vai levar no Ministério Público, vai levar na Defensoria, você pode colocar nos jornais de grande circulação aí da sua região, como nós estamos vendo aqui no parágrafo 2º, ok? Aí uma dica muito importante para a gente, né? Cadastro como perito judicial. Nós vamos colocar o que mais acontece, por assim dizer, né? Você vai fazer o cadastro no CAJU, né, que é o Cadastro dos Auxiliares da Justiça, e isso na próxima aula nós vamos estar vendo nos pormenores de como que eu entro nessa plataforma e quais são os principais documentos que eu preciso ter em mãos para fazer o meu cadastro. Um currículo vitae, ele é muito importante, né? Por quê? Para que quando os operadores do direito, nos cartórios das varas cíveis, eles precisem de algum perito, ele vai ter o seu currículo para ver no que você tem conhecimento. E a carta de apresentação ao juiz, né? Que eu acredito assim, que vamos dizer assim, um olá, uma carta de boas-vindas, né? Ali que você vai dizer que está à disposição, com a sua assinatura. Ok, quando não houver perito inscrito, a escolha é livre para o juiz. Nós temos aqui no parágrafo 5º do artigo 156 do Código de Processo Civil. Na localidade onde não houver inscrito, no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha do juiz e deverá recair sobre o profissional ou órgão técnico ou científico, comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Então você vai ver que onde não houver inscrito, o que vale é o conhecimento. Mesmo que não haja, vamos dizer assim, que você não tenha aquele conhecimento formalizado em diplomas. Isso realmente pode acontecer. Você pode ser um perito prático e detentor daquele conhecimento. Um mestre de obras, né?
ou algum profissional e que se aproxime mais daquela área em que o juiz precisa realmente fazer a perícia. Isso já aconteceu, acontece e vai acontecer. Depende aí do desenvolvimento da região aonde você está. A atuação do assistente técnico, nós vamos ver aí que quando o perito constrói um laudo, as partes, os advogados do autor, o advogado do réu, ele vai analisar aquele laudo. E os advogados, assim como o juiz, ele não é detentor do conhecimento de todas as áreas. Então ele precisa de um perito ou de um assistente técnico para auxiliá-lo. Esse assistente técnico, ele é indicado pelos advogados no momento da nomeação do perito. E de confiança das partes. Não há, em relação ao assistente técnico, suspeição ou impedimento. A gente vai estar vendo isso, né, vamos dizer assim, abrir esses conceitos do mundo jurídico pormenorizado nas próximas aulas. E também vocês vão poder enviar questões. Olha, professor, você falou sobre suspeição, o que é isso? Vai ser explicado aí no tempo certo e no tempo das perguntas dos alunos. Ok? Então, esse assistente técnico ou perito extrajudicial, ele atua em 2 momentos. Depois do laudo pericial juntado no processo, pelo perito judicial, ou antes mesmo de se entrar com o processo. É o que eu chamo de auditor. Você pode ser contratado por um escritório de advocacia, ou como diz uma empresa que atua fazendo acordos extrajudiciais, para apresentar um parecer. Aquele parecer é um parecer extrajudicial, porque ele aconteceu fora do momento do processo. E isso, hoje em dia, nos termos, né, nas condições do novo processo, no Código de Processo Civil, é fundamental para que a parte possa até entrar com o processo. Entrando com uma inicial, com a embasamento, com a construção de provas, o cliente tem muito mais chance, né, de ver o seu pedido aceito, né, de se sentir tutelado pela justiça. E por outro lado também, a parte que vai contestar, ela vai necessitar aí de um técnico para dizer se aquilo é ou se não é, o porquê que não é. Ok? São as atuações extrajudiciais que crescem cada vez mais no mercado. Você vai visitar os escritórios de advocacia ou as empresas que fazem acordos extrajudiciais, né? Também os lugares que fazem conciliação, mediação, arbitragem, né? Há um espaço grande para o perito extrajudicial atuar. Você vai levar seu currículo vitae, como nós vamos falar na próxima aula, e também uma carta de apresentação ao advogado, ou ao empresário, ou ao, vamos dizer assim, conciliador, ao mediador e assim por diante. Isso também, nos pormenores, a gente vai explicar nas próximas aulas, que é como eu sei que eu posso oferecer o meu trabalho como perito e como eu começo a entrar no mercado. As primeiras aulas nossas, elas têm o objetivo geral de explicar como isso acontece. Os assistentes técnicos são de confiança da parte. Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 466. Está aqui, o assistente técnico são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Quer dizer, grosso modo, isso será explicado mais à frente, mas os assistentes técnicos, eles não têm problema em ser, vamos dizer assim, amigos ou parentes das partes, do juízo, dos operadores de direito. Eles não têm impedimento ou suspeição. Podem ser qualquer pessoa, ou quaisquer pessoas, podem ser também, mais de um. Ok? Quais são os ganhos do perito judicial e do assistente técnico? Essa é uma pergunta decisiva, uma pergunta de extrema relevância. Os ganhos dos peritos, né, do perito judicial e do assistente técnico ou do perito extrajudicial é um ganho interessante, vamos dizer assim, pode me dar um up na minha renda? Posso deixar o meu trabalho e atuar como perito judicial, me especializar nesse trabalho de perícia judicial? Ok? Ou não tenho mais meu trabalho, é uma profissão que vale a pena eu investir? São questões, entre várias outras, né, que vocês como alunos, né, do curso,
devem estar se fazendo. Olha, vou falar para vocês aqui, quero trazer no decorrer do curso, várias experiências que eu tive aí nesses mais de 10 anos atuando como perito judicial e também extrajudicial. Os ganhos são realmente interessantes, vamos dizer assim. Obviamente, quando a gente fala assim ganho em renda, a gente entra numa ideia de relativa, né? Depende disso em relação ao aluno, onde o aluno quer chegar, de onde ele está saindo e etc e tal. Mas eu posso dizer para vocês que o meu carro-chefe, há muitos anos, é a perícia judicial. Sou professor universitário, trabalhei muito tempo e trabalho em aulas, como estou aqui, né? Também trabalhei em eventos, na área da música, e aulas também de música. E vou dizer que o carro-chefe da minha renda mensal são as perícias, são os cálculos. Há muitos anos, né? A gente vai estar falando um pouquinho mais e abrindo aí o jogo para vocês, é claro, dentro de uma questão de veracidade, né? De uma ideia plausível de renda e de ganho. Né? A gente não quer aqui colocar ninguém aí, causar uma ilusão, mas sim apresentar de forma séria, né? De forma séria como que é o trabalho do perito e como todo trabalho deve ser. O perito judicial, ele apresenta a sua proposta de ganho a partir da proposta de honorários. O perito extrajudicial também. A diferença é que no judicial é algo formal, é algo dentro dos autos. E já no extrajudicial, não necessariamente não precisa ser tão formal. Né? Pode ser um acordo entre você e o seu contratante, entre o seu cliente, entre o escritório de advocacia e assim vai indo. Ok? Qual foi, vamos dizer assim, a minha menor proposta de honorários? Abrindo o jogo aqui para vocês, né? Fazendo valer a experiência. A minha menor proposta de honorários, né, foi de R$ 1.500. A minha maior proposta de honorários foi de R$ 18.000. Sei de propostas menores, isso vai variar com o trabalho, e sei de propostas maiores. E também varia de acordo com a sua área de atuação. O que você leva em consideração? Isso nós vamos ter algumas aulas, né, sobre essa precificação, sobre como eu vou dar valor para o meu trabalho. Por quê? Porque isso vai depender da quantidade de peritos que oferece o mesmo trabalho que você oferece. Isso vai depender do vulto, da responsabilidade, do valor da causa. Isso vai depender também de algumas sinalizações em resoluções, como a resolução do COFECOM, como também a tabela orientativa de honorários da SESCAP e de outras áreas, né? Existem essas tabelas que vão orientar o perito judicial e extrajudicial na precificação do seu trabalho. E isso você vai colocar, estou cobrando esse preço por causa disso. Em geral, em decorrência a quantidade de horas também que você vai ter que empregar. Se você vai ter que contratar pessoas, por exemplo, no meu caso, já aconteceu de ter que construir um banco de dados com mais de 30.000, né, inserções de contratos de conta corrente de 20 anos, como era o caso anterior, né, do Código Civil anterior, em relação aí à prescrição e decadência, em relação à decadência. Mas aí é caso a caso. Por isso que a gente vai demandar aí algumas aulas depois, não nessas nossas primeiras, mas para dizer como que você vai construir uma proposta de honorários para que você coloque realmente o preço que seja justo, né? Pela sua dedicação, pelo seu preparo e também pelo mercado, pela situação das partes, pelo valor da causa, etc. Né? O perito judicial tem a proposta de honorários, as resoluções, nós vamos apresentá-las aí na próxima aula já, essas resoluções. O assistente técnico é um acordo com as partes, que pode ser realmente sentar e conversar. O meu trabalho é tanto. Ok? Isso é muito importante, né? Agora vamos falar de equipamentos e métodos. O que eu preciso para ofertar meu trabalho? O que eu preciso para começar? Eu quero estar preparado para minha primeira nomeação, né, que é o tema da nossa próxima aula. Cadastro e nomeação. Quais são os equipamentos e métodos necessários para o trabalho como perito judicial na área financeira? Essa é a questão que nós vamos responder aqui. 3 equipamentos fundamentais: computador e internet,
Não dá para você construir seu laudo sem você ter um computador e a internet. Que sejam razoáveis, vamos dizer assim. Um computador bacana, uma internet que não vai te deixar na mão. A internet, principalmente para você visitar sites como o site do Banco Central, o IPEA-Data, o IBGE, entrar no ProJude, no caso aí dos processos digitais, baixar documentos, ok? Calculador e bloco de anotações, isso daí pode ser separado, como é o caso, eu gosto da HP12C, e costumo anotar algumas coisas também quando eu estou construindo o laudo num bloco de notas, mas também pode ser no seu computador. Então, esse segundo tipo de equipamento, o teu computador pode dar conta disso, como a construção do relatório, que é um dos primeiros passos depois da nomeação. E a assinatura digital. Nos processos digitais você precisa assinar e essa assinatura tem que ser digital, você precisa ter isso. Também falaremos depois mais a fundo o que seria essa assinatura, onde que eu posso conseguir. 3 métodos fundamentais, também na área de perícia econômico-financeira. Conhecimento do método hamburguês, e fique tranquilo porque nós vamos ter aulas explicando, e aliás, não só as aulas, vou disponibilizar meus modelos para vocês. Modelo que eu construí lá atrás, há mais de 10 anos, desde o zero, né? Vocês vão ter aí numa planilha do Excel aberta para que vocês possam mudar e customizar, deixar da maneira que vocês precisam aí para o processo que vocês estão atuando. E tabelas price, sacre e saque são fundamentais no conhecimento dessas tabelas, né? No caso de lidar com financiamentos. É interessante você já ter isso na mão, né? Mas você vai ter com o nosso curso, fique tranquilo. Análise quantitativa, você vai trabalhar em geral com números, então você precisa relacionar números, saber de onde estão vindo aqueles números, quais a relação, nomenclaturas, rubricas, né, e etc. e tal. Construção de gráfico, hoje em dia o Excel, esses pacotes da Office cada vez mais fazem o trabalho praticamente automaticamente, né? Eles fazem isso. E o método indutivo, quer dizer, você vai observar vários documentos, várias provas, né, e vai chegar a uma conclusão. Para finalizar a nossa conversa de hoje, eu vou falar um pouquinho aí, algo inicial sobre o sucesso como perito. Nas palavras de Rui Juliano, um perito lá do Rio Grande do Sul, né, na edição do seu livro em 2006, ele fala que a nomeação como perito é gratificante, sob o ponto de se estar praticando uma honrosa atividade. Indica que ele ou ela, né, o perito, a perita, é uma pessoa de conduta ilibada, de plena confiança perante a sociedade e que resolverá o assunto técnico proposto. Com essa frase, eu vou deixando o meu tchau, até a próxima aula e quero desejar aí bons estudos para vocês. Grande abraço.